Baixa a luz aí um pouquinho, por favor. Busquemos entrar em comunhão com o alto, ouvindo a melodia que nos eleva os pensamentos. Lembremos de Jesus, braços abertos a nos envolver num caloroso abraço, e no colo do irmão maior possamos dizer a ele: Senhor, nos reunimos em teu nome, a fim de aqui encontrar no teu evangelho as energias necessárias que nos fortaleçam para os embates do dia a dia. E fortalecidos pelo teu evangelho, Senhor, possamos andar mais céleres rumo à nossa perfeição. É verdade que muitas vezes caímos, mas infinitas vezes o Senhor está de mãos estendidas a nos soerguer. Gratidão, gratidão, Senhor, por nunca faltar em nossas vidas, bastando tão somente que queiramos nos dirigir a vós. E aqui nos encontramos nos dirigindo a Ti, Senhor, para que a Tua bênção envolva a todos os que aqui se encontram nos dois planos da vida. Na certeza de que isso se dá, ainda te pedimos em especial pelo nosso irmão Luiz Alberto, a fim de que ele esteja preparado para trazer o assunto de hoje. E quanto a nós, tenhamos as nossas mentes asserenadas para recebê-los. Assim sendo, só nos resta te pedir: sê tu conosco, divino amigo da humanidade, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, caríssimas e caríssimos irmãos de Ideal Cristão. Mais uma noite de quinta-feira, de palestra pública, nesta casa que nos acolhe tão generosamente. Só lembrar do nosso 38º Encontro Espírita da região Tocantina, que acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de novembro, portanto, no próximo mês, tendo como palestrantes o nosso Fábio Carvalho, o César Perry, do Rio de Janeiro, e o João Rabelo. João Rabelo é da FEB, não é isso? Em Brasília. Nós teremos, então, pessoas capacitadas para nos trazer conhecimentos velhos e conhecimentos novos. Participação do grupo artístico Arte em Cristo, que são os meninos da nossa casa e das outras casas também, com toda certeza. Tá bom? Dito isto, quero convidar o nosso irmão Luiz Alberto para nos conduzir na palestra Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, não sem antes fazer uma pequena leitura preparatória do livro Fonte Viva. Capítulo 17, Intercessão. Irmãos, orai por nós. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. E Emmanuel vai dizer o seguinte a respeito desta passagem. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece
porém a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, veem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Com esta lição, convido o Luiz Alberto para a palestra de hoje. Vai usar o microfone. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejamos bem-vindos ao Centro Espírita José Grosso, mais uma vez, mais uma noite de estudo dessa doutrina maravilhosa, essa doutrina consoladora, essa doutrina racional. Então, o tema nosso é a intervenção dos espíritos do mundo corporal. Ou seja, o tema é o seguinte: os espíritos... Eu começo fazendo uma pergunta: os espíritos podem intervir no mundo corporal? A gente sabe que aqui no centro agora, neste momento, está cheio de espíritos. Tanto de mentores, como de assistentes, como de trabalhadores, né? O pessoal está trabalhando aí, deve estar um movimento muito bom. A pergunta é: eles podem atuar nesse mundo material que a gente vive? E a pergunta é sim ou não? Né? Então a pergunta é sim ou não? Então a pergunta que nós temos que fazer é se eles podem atuar sobre nós e se eles podem atuar também sobre o planeta Terra. Né? Aí nós vamos ver como é que se pode, como isso pode. Certo? Vamos lá. Então vamos procurar no Livro dos Espíritos. Quando vocês verem um LE aí, é Livro dos Espíritos, questão 456. O Kardec, o que ele fez? Ele, a certa altura do campeonato lá, que ele estava montando o Livro dos Espíritos, ele começou a perguntar sobre esses assuntos, dessa intervenção dos espíritos no mundo corporal. E uma das questões que ele fez, uma das perguntas que ele fez é o seguinte: veem os espíritos tudo que fazemos? Ou seja, eu estou lá na minha casa, trancado dentro do meu quarto, tudo fechado. Os espíritos estão vendo o que eu estou fazendo? Né? Aí ele fala: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupa com lhe é indiferente. Ou seja, se eu estou fazendo um assunto, se eu estou envolvido com um assunto que não é de interesse daquele espírito, ele passa e vai adiante, vai cuidar de outras coisas. Mas se é de interesse, ele pode ficar ali perto de mim. Na 457, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Olha aí, ó, a gente não consegue esconder nem os pensamentos para a turma. Olha o que eles respondem. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhe podem dissimular. Nada, gente. Os espíritos têm capacidade de nos olharem e verem se a gente é bom, se a gente é mal, se a gente está pensando em fazer uma coisa boa, se a gente está pensando em fazer alguma coisa errada, né? Os nossos comportamentos, as nossas intimidades, eles sabem de tudo, gente. Então não adianta a gente tentar enganar eles, a gente engana os encarnados, mas os desencarnados a gente não engana. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Aí começou, eles influem. A pergunta do Kardec é bem direta: eles influem muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Ou seja, os espíritos ficam em torno de nós, nos dando palpites, nos dando sugestões,
à torta e à direita, vamos dizer assim. Você está num ambiente, você está na sua casa, em qualquer lugar que você esteja, tem algum espírito querendo te dizer alguma coisa. Nós vamos ver mais para frente que tipo de espíritos que são esses. Então, quando ele fala, eles vos dirigem, gente, porque quando você fala assim, eu vou fazer tal coisa, muito provavelmente algum mentor seu, e for uma coisa boa, muito provavelmente um mentor seu já lhe disse assim, não esquece da palestra hoje não. Não esquece que você tem que ir em tal lugar. Ou seja, eles estão ali sempre orientando a gente. É lógico que não é 24 horas, porque eles têm o que fazer também, né? Eles trabalham, eles estudam, eles têm N ocupações, mas sempre estão por ali. Pode. Olha a pergunta que Maria Helena fez. Os espíritos moralmente inferiores leem os nossos pensamentos? Na minha opinião, isso é relativo. Porque alguns não têm conhecimento de como fazer isso. Porque às vezes não é porque é um espírito que ele sabe de tudo do plano espiritual. A gente sempre brinca nos estudos aqui que tem a passagem do Ghost lá, né? Daquele filme há 30, 40 anos atrás. O artista lá, o ator principal, para ele aprender a mexer numas latas lá, um espírito lá teve que ensinar ele. Né? É um jeito assim que a gente tem de representar que o espírito, às vezes ele viveu aqui, quando encarnado, ele era materialista, às vezes a religião dele não permitia falar em espírito, às vezes ele era um descrente, não tinha. Então ele vai para o plano espiritual, ele tem que aprender as coisas que tem lá. Mas à medida que eles vão vivendo no plano espiritual, vão convivendo com outros espíritos, que vão estudando, que vão aprendendo, aí eles começam também a ver os nossos pensamentos. E aí é que eles nos atacam, né, Maria Helena? São muito claros. Quanto mais... Gente, é assim... Os espíritos, quanto mais evoluídos são, mais eles podem. Então o limite nosso é quem? No planeta Terra, é Jesus. Né? O Emmanuel fala lá que Jesus participou da criação da Terra há 4 bilhões e meio de anos atrás. Ou seja, naquela época ele já era um espírito puro. Ou seja, Jesus pode coisas que a gente não tem noção do que ele pode. Isso de fazer uma cura aqui, outra ali, né? Na Bíblia tem parece que 37 milagres, né? Os ditos milagres que ele fez. Isso para mim, isso para Jesus é fichinha. Por quê? Porque Emmanuel diz para nós que ele participou da construção do planeta Terra há 4 bilhões e meio de anos atrás. Ele já era espírito puro, ele comandava uma equipe de engenheiros siderais. Oi. Paulo César Frutuoso. E o Paulo Frutuoso sempre tem um médico, no caso da cirurgia, existe um médico espiritual ao meu lado. E que, quando a gente sabe disso, a gente pode, na hora que complica a cirurgia, porque só o cirurgião sabe o tormento que sofre o cirurgião na hora da cirurgia. Até você checar a posição que você realmente quer, é uma verdadeira batalha que se enfrenta no seu dia. Então, conversando com o espírito de história, quando está muito complicado, eu costumo parar por dia, coloco uma compressa naquele local ali, faço uma prece, me concentro, dou um certo tempo de pausa, retorno a coisa com naturalidade. Eu tive a felicidade de interpretar uma vez. Uma vez eu caí uma cirurgia, eu estava em uma cirurgia e não conseguia pegar o tratado firme. Não tem uma anestesia já tratado, até que pareça cirurgia, e concentrei exatamente. Quando eu voltei, eu exatamente o foco que estava o que eu queria.
Com certeza o senhor foi intuído por alguém, por um espírito de um médico, não era um espírito de um pedreiro, nem de um engenheiro, nem de um advogado, de um médico que sabia, que entendia daquele assunto ali, e aí ele orientou, ele intuiu lá, doutor, é por aqui, não é por aí, é aqui que tem que ser feito. Nesses relatos, nesses livros que a gente lê de experiência de quase morte, né, as famosas EQMs, é muito comum a pessoa sair do coma, e aí começa a relatar, doutor, falando para o doutor, cadê aquele senhor assim que estava ajudando aí na cirurgia e tal, ele era assim, assim assado e tal. Não tinha ninguém não, era só nós aqui, não tinha. Mas por quê? Porque ele estava vendo os médicos espirituais que atuam trabalhando nas salas de cirurgia. Ó, como os espíritos atuam sobre o homem? Sugestão mental. Então é por sugestão mental. Eles sugerem o que a gente vai fazer, que eles acham que a gente deva fazer. Nós que temos que ter o raciocínio, o tirocínio de falar assim, vou fazer ou não vou fazer. Se é uma coisa boa, né, e eu tenho boas intenções, boa índole, eu vou escutar quem? Quem está me dando boas sugestões mentais. Se não, o contrário. Eu penso que eu vou sair daqui, vou ali dar uma briga ali do outro lado da rua, alguém vai dizer para mim, é isso mesmo, vai lá, você tem que ir lá brigar. Ou seja, ele está me dando uma sugestão do lado ruim. Né? Inclusive o pessoal faz muito assim, em algumas apresentações, coloca lá um anjinho e um capetinho do lado da pessoa, quando ela está na dúvida. Né? Um está dando o anjinho, dando, ó, não faz assim, faz assado. E o capetinho, não, você tem que fazer assim, fazer assado. Aí a pessoa fica ali na dúvida. De acordo com a índole dela, de acordo com o que ela pensa da vida e das coisas, ela vai escutar um ou escutar outro. Então, ó, sugestão mental é a forma mais comum de intervenção, é através de sugestão mental, utilizando a sintonia de pensamento. Por isso nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos. Agora mesmo, né, como nós falamos aqui, eles têm capacidade de sentir os nossos pensamentos, avaliar e ver o que a gente está pensando. Isso pode ser intuição? Hein? É intuição. É intuição. Então a lei de sintonia, ela é assim, ó, a influência depende da afinidade moral e mental. Espíritos superiores se aproximam de quem busca o bem, enquanto espíritos inferiores se sintonizam com pensamentos e sentimentos negativos, como a inveja, o ódio e o desânimo. Por exemplo, então o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo? De acordo com isso, eu vou atrair para mim algum tipo de espírito. Se eu quero fazer o bem, eu vou receber espíritos, receber próximo de mim espíritos, eles vão se aproximar e eles vão me dar boas sugestões. Aí está o exemplo aí, um rapaz estudando, com certeza aquele espírito ali daquela moça dizendo, você tem que estudar mesmo, é isso aí, vai, não desanima, né? Estuda, por que você não estuda tal livro, que é importante, lá tem não sei o quê, ou seja, fica ali, né? E às vezes daí ele fala, rapaz, ele termina de ler esse livro, fala, rapaz, eu vou ler tal livro, porque eu acho que ele vai servir para mim participar desse concurso, ou dessa prova, ou desse conhecimento que eu preciso de mostrar. Ao contrário, se eu vou para local, no caso aqui uma imagem mostrando alguém tomando uma bebida num bar, através da sucção pelas narinas, vai chegar alguém lá e vai querer usar dessa bebida para sentir prazer também, e aí esse alguém vai falar, bebe mais, bebe que nós estamos aqui. É por aí. Tem um livro, não sei se é do André Luiz, que fala isso. Que o Espírito fala, bebe mais. Né? O senhor lá do livro chega em casa, aí ele senta, põe um chinelo, lá, põe lá um roupão, aí vai tomar os uísque dele, lê os livros, aí chega alguém e começa junto com ele a aspirar aqueles vapores para sentir prazer, para sentir a necessidade, porque os espíritos quando desencarnam, quando a gente desencarna, todas as nossas necessidades a gente leva. Quem gosta de comer vai querer comer, quem gosta de beber vai querer beber, quem gosta de festa vai querer ir para as festas e por aí vai. O que a gente gosta a gente leva, a gente não muda, porque a roupa é só carne. Só vai querer também, lá não tem. Depende para onde ele vai, né? Então, ó, como os espíritos atuam sobre o homem? O outro caso, além da sugestão, é sobre a mediunidade, que mesmo de forma intuitiva é o canal constante dessa interação entre o mundo visível e invisível. Tem vários tipos de mediunidade, né? Os médiuns têm várias capacidades, eu coloquei algumas aqui.
aquele que escreve, aquele que fala, aquele que tem a capacidade de impor as mãos, aí chega um benfeitor e coloca as mãos junto e cura, né? Aquele que escuta, aquele que vê, aquele que tem pressentimento, né? Aquele que faz pintura. Tem umas pinturas quem gosta disso, gente, entra no Google e coloca pintores, como é que é o nome certo? Me faltou o nome aqui, mas tem uns pintores que fazem uns quadros lá muito bonitos. Pintura mediúnica, agora tem um nome próprio para isso. Quem são os espíritos que costumam ficar no nosso entorno e atuar sobre nós? Então, gente, nós temos um grupo que não está totalmente em cima da gente toda hora, podem ir e vir, mas a gente tem o nosso anjo guardião ou o mentor. O mentor, gente, ele é sempre mais evoluído do que a gente. O meu mentor é mais evoluído do que eu. Porque ele tem que me dar conselho, só pode dar conselho quem sabe mais, não é assim? Então, ele é mais evoluído que eu. Mas ele não pode ficar só pertinho de mim em 24 horas, porque ele tem que estudar, ele tem que trabalhar, ele tem outras coisas para fazer. Espírito, quanto mais evoluído, mais ele trabalha, menos descansa. Eles não são ociosos. Dependendo de onde ele estiver, conforme que acontecer com a gente, Ele pode, com ligação mental, saber o que está passando com a gente e pode vir na hora te atender. E é incrível isso, porque você muda uma situação que você está, imediatamente, assim, você chega dentro da conta. Então, os espíritos familiares são aqueles que nós tivemos alguma relação de família, ou nessa ou em outras vidas, ou em outras reencarnações. Você pode ter alguém que é familiar seu, que conviveu com você na época do Egito, na época lá da Mongólia, lá do Gengis Khan, pode ter vivido com você na França, sabe, lá como esquimó, qualquer lugar. Você pode ter vivido com alguém e ele é sua família, porque foi sua mãe, foi seu pai, foi seu filho, foi seu irmão, então é família. E ele tem as coisas para fazer, tem as coisas para trabalhar, mas ele pode, quando ele tiver as folgas dele, falar assim: rapaz, eu vou lá visitar o Alexandre, que tem muito tempo que eu não vejo ele. Assim como tem aqueles mais próximos da gente, geralmente a avózinha, a mãezinha, né? O pai da gente que já foi de vez em quando assim, eles estão por ali, né? Nos estudos nossos, você viu o caso daquela avó, né? Que chamou lá o André Luiz e quem mais? Chamou lá, começou a fazer oração: meu filho está desencarnando antes da hora, vem para cá, vem me ajudar. Lembra dessa passagem? Chamou quem foi? Foi o Alexandre? Acho que foi o Alexandre que ela chamou. Aí dá um pouco, chega o Alexandre lá com a turma lá e vão lá fazer o que precisava de fazer para ele não desencarnar antes da hora. Ele tinha que ter mais 3 meses de vida, lembra disso? Então, são os espíritos familiares. Porque as avós, as mães, elas ainda têm muita ligação com a gente, é uma ligação muito forte ainda, né? Os pais, filhos, são os familiares. Tem os espíritos amigos, que são aqueles com quem nós já tivemos alguma relação de trabalho, uma relação social, alguém que foi nosso funcionário, alguém que nós fomos funcionário dele, você fez uma amizade, que essa amizade atravessa os tempos. Esse espírito amigo, ele tanto pode ser dessa vida e morreu agora, desencarnou agora e vem te ver, ou pode ser de outras vidas, de outras épocas. A amizade, gente, é igual ao amor, a amizade não acaba. Amigo é amigo, né? Aí nós colocamos em vermelho aí, mas por outro lado nós temos desafetos, né? Os desafetos são aqueles que nós fizemos algum mal, que nós tivemos alguma treta, que nós brigamos, que eu enrolei ele me enrolou, eu passei a perna nele, ele passou a perna em mim. É assim que fala lá em Minas, passar a perna, né? Os veiacos, não sei o quê. Então, esses desafetos, eles quando nos acham, pela vibração que nós temos, quando eles nos acham, eles se aproximam e querem tirar a vingança, querem tirar a forra, querem ver o nosso mal, porque nós, por exemplo, fizemos ele sofrer. Nas reuniões mediúnicas, é o que mais aparece aqui, são os desafetos. Ele nos causa mal se a gente tiver com as guardas baixas.
né? Por isso que tem um tal do orar e vigiar, né? A gente tem que orar e tem que vigiar. Vigiar os pensamentos, vigiar os comportamentos, vigiar as atitudes da gente, os lugares que a gente vai, a gente tem que vigiar, toma cuidado, né? Então temos que orar. Orar é o quê? É o que, né, o Laércio falou que é intercessão. Temos que pedir, ó Maria, ó Jesus, ó João, ó Santa Teresinha, me ajuda, né? A oração é importante por causa disso. Então, se os nossos desafetos nos encontram e nós estamos de guarda baixa, ou seja, nós estamos pensando coisas ruins, se a gente está fragilizado por alguma doença, se a gente está triste, se a gente está choroso, ou seja, se tem alguma brecha, eles podem se aproximar. Mas se você estiver bem, estiver fazendo coisas boas e tudo, eles não conseguem, porque você faz como se fosse uma barreira. Por isso que se faz o tal do evangelho no lar, não é assim? Não é para proteger a casa da gente? Dos assédios, né? E trazer harmonia entre os participantes da casa. Não conseguem entrar. A energia do evangelho, a energia da oração, eles não conseguem entrar. No último livro que a gente estava estudando agora, o pessoal sai do centro, uma família, um filho, uma irmã e uma mãe. Eles saem do centro. O senhor estava nesse dia, doutor? Que eles saem do centro, aí lá fora tem 3 espíritos esperando eles. Um é o viúvo, o espírito viúvo, que não era, fazia coisas erradas, então ele pôs a mão no ombro da mulher dele e foi para a casa dela já colocando caraminhola na cabeça dela. O rapaz, ele queria ser médium psicógrafo, mas ele tinha uns comportamentos sexuais que eram condenáveis. Ele tinha família, tinha mulher, a esposa era aquelas donas de casa perfeita, mas ele ia para as regiões de sexo pago para ficar por lá nas farras por lá. Então ele tinha uns companheiros que induziam ele a fazer ele ir para lá, ou seja, ficar deixando a mulher de lado, a casa dele de lado e levar ele lá para esses locais. O que acontecia lá? O André Luiz relata para a gente. Eles foram andando, os caras conversando, né, colocando caraminhola, não sei o quê. Quando chegou na porta, começaram a reclamar. Os 3 começaram a reclamar. Porque não conseguiam entrar na casa, porque aquela senhora lá era uma mulher digna. Ela fazia as orações dela, ela tinha uma conduta ilibada, ela tinha um comportamento reto, né? Então o benfeitor lá, o Alexandre com o André Luiz, eles olham, era uma casa protegida pelas energias dela. Então eles chegavam lá e não conseguiam entrar. Então é isso aí, eles só chegam perto da gente se a gente der brecha. Espíritos doentes, por exemplo, eu estou muito triste por algum motivo. Algum motivo eu estou muito triste. Aí eu estou triste, um espírito que goste de tristeza, às vezes me vê, ele é um doente, porque ele é uma pessoa triste, ele vê as minhas energias, ele sente as minhas energias. Ele fala, rapaz, eu vou me encostar aqui nesse senhor aqui, ó, nesse Luiz Alberto aqui. Eu vou me encostar com ele, vou passar a ficar perto dele. Por quê? Porque as energias dele são boas para mim. Entenderam? Então, nós já tivemos casos da pessoa estar jogada numa cama, numa tristeza danada, não queria levantar, não queria comer, sabe? E evangelho, o pessoal fazendo evangelho, não sei o quê. E o que era? Quem estava perto dela? Era um espírito de um doente que era triste e tinha os mesmos comportamentos que aquela pessoa estava na cama lá. Então os doentes, eles podem se aproximar da gente não por maldade, eles se aproximam porque eles precisam das nossas energias, eles precisam do que a gente está fazendo, eles gostam do que a gente está fazendo, eles podem se aproximar. Pode ser por uma simpatia, o cara tem a cara boa ali, eu vou encostar nele. Né? Igual eu disse uma vez para um espírito que se aproximou da mulher dele, o que ele falou para mim? Ele falou que quando ele chegava perto dela, ela sentia mal-estar. Ela sentia mal-estar. Chegava perto dela, ela sentia mal-estar. Aí,
Como é que eu vou dizer para ele que a situação dele não era boa e a situação dele é que estava causando mal-estar nela? Aí você, com muito jeito, que a gente não pode ser ofensivo, a gente não pode ser grosseiro, a gente não pode ser mal educado, né? A gente tem que ficar dando volta. O que eu consegui falar para ele? Eu consegui falar assim para ele: se algum dia você for tomar um banho, vestir uma roupa limpinha, pintar o cabelo, passar um perfuminho e tal, e você vier alguém cheio de lama, cheio de sujeira, com a roupa suja, querer te abraçar, você vai gostar? Não, falei, é o que está acontecendo. E é você que está causando esse mal-estar. As suas energias é que estão causando mal-estar nela. Aí você mostra para ele o estado que ele estava. O estado dele era deplorável, porque ele estava perdido. Sabe aqueles espíritos que perdido, tipo, né? Não tinha rumo, não tinha eira nem beira. Aí o que vai acontecendo? De acordo com o que ele pensava, de acordo com o que ele andava, a roupa dele, a expressão dele, os cabelos dele, a saúde dele vai deteriorando. Certo? Então vamos lá. Os desocupados também, né? Na época da campanha Alta de Souza, de vez em quando, nas reuniões mediúnicas, chegava alguém lá que os benfeitores recolhiam porque achavam desocupado aí nas ruas que a nossa turma estava andando. Aí o cara estava lá, perdido, sem nada para fazer, aí alguém chamava: bicho, vamos ali, vamos lá, tem ali, eu te mostrar um local legal, né, o clima é bom, não sei o quê. Aí levava eles lá para a Anália, nos domingos, quando tinha campanha. Aí eu mostrei 3 fotos aí. Essa primeira foto aí é uma representação do Emmanuel conversando com Chico Xavier e convidando ele para trabalhar, né? Não foi na beira de um rio lá, de um córrego lá, né? E o Emmanuel lá iluminado e tal. Mostra um rapaz, tipo assim, com problema, e tem lá um benfeitor, uma benfeitora, não sei, tipo assim, dando bons conselhos, dando boas energias, né? E mostra uma moça aí que está tipo com uma depressão brava, e essas mãos representam energias ruins em torno dela e deixando ela entregue, precisando de muita ajuda. Pronto, agora nós vamos partir para questão de história de religião. Aí vamos ver o que isso tem a ver com os santos fazendo aí os espíritos fazendo intervenção no plano material. Vamos lá. Joana d'Arc, né? A Santa Joana d'Arc, padroeira da França. A Joana d'Arc, gente, ela nasceu num povoadinho lá na França, menina de roça, né? De roça mesmo, muito lavradora. E ela tinha uma mediunidade, e ela via ninguém menos, ninguém mais do que São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Ela tinha um trio de espíritos que ela via. Via, escutava e conversava com eles, né? Um dia eles chegaram para ela e disseram para ela: ó, a sua missão é acabar com a guerra da França com a Inglaterra. A guerra chama-se guerra de 100 anos, mas na realidade lá é de 110, não é isso? Mais de 110 anos que durou essa guerra. A Inglaterra invadiu para poder pegar a coroa e o trono da França. Eles invadiram a França, atravessaram o canal da Mancha e entraram dentro da França e não saíram durante 110 anos. Aí esses 3 espíritos aí disseram para ela assim: ó, você vai ajudar a acabar com essa guerra. Uma menina de 17 anos, imagina, né? Sem cultura, sem físico, sem nada, né? Como é que acaba com uma guerra? 110 anos uma guerra durando e uma menina vai acabar. Aí, ela foi lá no castelo onde estava esse Delfim aí, o Delfim Carlos, o futuro rei Carlos VII. Aí ela chegou lá e falou para eles: ó, eu quero falar com o Delfim, lá para a guarda lá. Aí a guarda começou a rir, com certeza, né? Mas por fim alguém deixou ela entrar lá. Ela chegou lá, aí um dos membros da corte lá desse Delfim chegou para ela: pois é, eu sou o rei, pode falar comigo, o que você quer? Você está falando aí que quer ajudar a acabar com a guerra, o que você quer? Ela falou assim: você não é o rei é aquele lá, ó. Por que ela sabia que era o rei, que ela nunca tinha visto? Ela veio lá numa cidadezinha para esse local onde estava o rei. Porque disseram para ela: ó, o rei é aquele que está com roupa assim, barba assim, cabelo assim, né? Então o que Joana d'Arc fazia? Joana d'Arc, ela montava num cavalo, usava roupa militar da época
e ela orientava os comandantes franceses nas batalhas. Por isso que ela conseguia. Então ela dizia assim: ó, comandante Alexandre, não vai por aí que você vai perder a sua batalha, bicho, você vai por tal lugar. Ó, comandante Evilásio, reforça a sua tropa, porque senão você vai perder essa batalha, porque lá quem está vindo aí é muito mais forte do que você. Então ela saía dando orientações sobre estratégias de guerra. Por quê? Porque esses espíritos aqui de São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida diziam para ela. E aí depois ela foi capturada pelos borgonheses, que eram franceses, mas que eram aliados dos ingleses, foi vendida para os ingleses, aos ingleses a queimaram. Foi queimada, morreu queimada, por causa de heresia. Por que é heresia? Porque ela falava que conversava com o santo. A igreja católica dizia o quê? Você é um herege, você é heresia conversar com o santo. Uma menina lá do sertão, num povoadinho, conversando com o santo, isso é heresia, né? Naquela época não podia falar coisas que a igreja não aprovasse. Aí por feitiçaria, achavam que ela tinha feitiçaria, por causa que ela estava virando a guerra, ela virou a guerra, e ela usava roupa masculina. Eu falei, se os povos vissem hoje como é que as mulheres vestem hoje, os homens vestem, todo mundo ia para a fogueira também, por causa da roupa, né? Então ela foi queimada viva na fogueira em 30 de maio de 1431, aos 19 anos. Ela durou dos 17 aos 19, no meio das batalhas. Então, Joana d'Arc, depois de muito tempo, a França deu o título para ela de padroeira da França. Tem 2 livros na doutrina espírita que falam dela. Quem tiver interesse, é um de um espírito chamado Hermance de Faux, e o outro é um livro do Leon Denis. São livros que tratam da vida da Joana d'Arc. Isso aqui que eu falei é um resuminho, mas são livros assim, ó, de 300 páginas para cima. Dizem que quando começou o fogo, eles cortam, né? Eles cortam as amarras magnéticas que ligam a gente ao corpo, eles cortam e tiram e o fogo não atinge. Eles não deixam ela ficar queimando lá, né? Isso que aconteceu, eles falam que aconteceu com Joana de Ângeles, com todos os mártires do Coliseu que eram queimados lá em Roma, diz que com todos eles acontecia isso. Os benfeitores cortavam as amarras energéticas, magnéticas que ligam a gente, o espírito ao corpo, o perispírito ao corpo, e levam. Certo aí, gente? Vamos ver aqui. Sessões espíritas na Casa Branca. Personagens. A moça aí, que eu não sei falar o nome dela, que é a médium. O Abraham Lincoln, que foi um presidente americano, a esposa dele, e esse senador aqui que apareceu na reunião mediúnica em espírito. Quando a gente vê falar aí, gente, Casa Branca, o Washington, Donald Trump, é a casa que esse povo aconteceu essa reunião aqui, né? Quando vocês verem no Jornal Nacional falando lá na Casa Branca, lá aonde são tomadas as decisões do governo americano, aonde é a residência oficial deles, é nesse local que acontecia lá as sessões espíritas. Vamos ver. Em uma sessão mediúnica na Casa Branca, em 1860... Ah, sim, o que a médium fez? Essa Nettie Colburn Maynard, deve ser assim que fala. Ela foi a médium, a esposa do Abraham Lincoln ficou conhecendo ela, e um dia levou ela para fazer reuniões mediúnicas na Casa Branca, porque disse que o Lincoln tinha interesse nesses assuntos de mediunidade, levou e fizeram. Aí depois ela fez um livro, que a capa essa foto é da capa do livro que ela fez. Né? Então, o livro foi escrito pela própria médium. Em uma sessão mediúnica na Casa Branca, em 1862, o espírito do ex-senador e estadista Daniel Webster conversou quase 1 hora com Lincoln sobre a proclamação da emancipação dos escravos negros. O espírito de Webster assegurou a Lincoln que a proclamação de emancipação de 4 milhões de escravos seria o evento culminante de sua administração e de sua vida. Deve ter falado assim: Lincoln, você não veio aqui para ser presidente, você veio aqui para libertar os negros. Porque é mais importante que ele ser presidente e ele ganhar a guerra era libertar 4 milhões de negros, escravos. Né? Ainda falou, ó, vai ter muita oposição, e ele encorajou ele para manter firme. Por quê, gente? É muito... Quando um
um presidente, uma autoridade vai tomar uma decisão, é muita coisa envolvida, né? É política, é dinheiro, é religião, é raça, no caso dos negros, que eles achavam que os negros não tinham alma, aquelas histórias todas, né? Então, mas ele foi firme e ele libertou, daí uns meses, ele libertou os escravos, os negros americanos, e a guerra correndo solta lá. A guerra civil americana, naquela época, eles falam que foi quase 1 milhão de mortos. Você imagina que a população era pequena, se fosse hoje? Seria 5, 6, 7, 10 milhões de mortos? A gente não sabe, mas seria muito mais gente proporcionalmente ao que foi naquela época. Agora vamos para o Velho Testamento, o livro de Tobias. Esse livro, gente, de Tobias é Velho Testamento. Os evangélicos tiraram esse livro da Bíblia deles, ele não está lá. Ele existe em outras religiões, mas os evangélicos, o livro de Tobias foi eliminado. Então vamos lá. Na história, o pai de Tobias, chamado Tobit, fica cego. Ele pede a seu filho que faça uma longa viagem para recuperar um dinheiro que havia sido depositado com parentes, que era muito longe e muito difícil. E naquela época as estradas eram desertas, muitos animais, muitos salteadores, né? Era complicado o rapaz sair da casa dele lá onde o pai pediu para ele ir. Mas naquela época o pai pediu, o filho ia, né? E era dinheiro também, né? Então, vou lá. Se apresentou a Tobias, um jovem chamado Azarias, um viajante habilidoso que se ofereceu para guiá-lo em sua jornada. Dizem que o Azarias chegou e falou assim, ó seu Tobit, ó Azarias, ó Tobias, eu conheço a estrada, eu já fui lá, eu vou para lá também. Se nós formos juntos, um ajuda o outro, um dá proteção para o outro, a gente vai junto, cada um resolve o seu negócio e depois volta. Ah, beleza, ficaram felizes. Aí tem uma história, porque é um livro, né, gente? Tem uma história do peixe, de um casamento, do fígado do peixe, tem toda uma história. Como eles curaram a cegueira desse pai do Tobias. Na casa, quando eles retornaram lá na casa de Tobit, o jovem revela a sua verdadeira identidade a ele e a Tobias. Ele é um dos 7 anjos que servem a Deus e o nome dele é Arcanjo Rafael. Isso está no livro de Tobias. Ou seja, o Arcanjo Rafael se materializou, andou junto com o rapaz, foi até lá, voltaram. Ele participou lá, ajudou, tudo. Aí quando ele está tudo resolvido, ó, gente, eu sou o anjo. Aí foi embora. Quem quiser ler direitinho isso aí, esse livro deve ter umas 30 páginas lá na Bíblia. Só procurar o livro de Tobias. Na internet está em PDF também. Ou seja, intervenção dos espíritos no mundo corporal, não é isso? Imaterial, né? Então vamos falar de cirurgias espirituais em Palmelo, em Goiás. Palmelo é uma cidade que foi fundada sob a orientação dos espíritos. Um grupo de fazendeiros lá, eles eram espíritas, lá na região eram espíritas, eles faziam o evangelho semanalmente, e aí começou a ocorrer incorporações, né? Algumas pessoas eram médiums, e eles começaram a ter as comunicações. Aí um dia um dos fazendeiros falou, não, nós temos que parar com isso. Nosso negócio aqui é evangelho, não é centro espírita, é evangelho. Aí resolveram ir atrás do Jerônimo Candinho, que é um espírita que já era muito conhecido lá na região, morava em outra cidade. Chamaram ele, aí ele foi e eles fizeram uma reunião. E virou essa reunião para resolver esse assunto. Como é que resolvia? Virou uma reunião mediúnica. A esposa do seu Jerônimo Candinho era analfabeta, mas era médium. Aí o que ela fez? Na reunião, ela escreveu a orientação de como que deveria ser esse centro aqui, ó, Luz da Verdade. O lugar que devia ser, como esse centro era para funcionar, ela deu todas as orientações. Aí começa assim, ela é analfabeta, mas a gente sabe então, o espírito pode ser analfabeto nessa vida, mas em outra vida ele pode ter sido um advogado, um juiz, um escritor, pode ser alguém, um letrado, né? Mas nessa vida ela era analfabeta. Aí o pessoal lá ainda conta uma brincadeirinha, lá uma piadinha, diz que
ela escreveu na carta dela, lá no que ela escreveu, ela falou, eu não lembro mais qual foi o espírito que escreveu, não sei se foi João Batista, um desses espíritos grandes assim. Falou que a mentora desse trabalho de Palmelo seria Maria Madalena. Tá. E que ela seria auxiliada por 2 padres. E deu o nome dos padres. Tudo espírito, né? Deu o padre, o espírito. Aí, diz que um dos fazendeiros falou, rapaz, não sei se esse trabalho vai dar certo não. Uma mulher na frente do trabalho. Quer dizer, naquela época, né? Mulher era só dona de casa, né? E 2 padres ainda mexendo com o espiritismo. Mas mal ele sabia que lá nos planos espirituais, esse negócio de ser padre deixar de ser, né? Então essa cidadezinha aqui, ó, ela tem 2.380 habitantes e ela vive em função das pessoas que vão lá atrás de cura. Curas mediúnicas, curas energéticas, curas no perispírito. Eles lá não fazem corte, eles não cortam a carne, né? O centro espírita lá chama Luz da Verdade e ele tem 335 médios do Brasil e do exterior. Eu conversei com um médium que ele não era do exterior, ele era de Goiânia. Ele vai toda semana fazer trabalho mediúnico lá em Palmelo. Goiânia é 120 quilômetros. Aí eu fiz as contas na hora, assim, né? 120 para ir, 120 para voltar, 240, 4 vezes. Falei, rapaz, esse rapaz anda quase 1.000 quilômetros todo mês para trabalhar nesse centro. E às vezes a gente aqui mora ali do outro lado, fala, tem que ir no centro, tem que andar 100 metros, entendeu? Né? E aí, a gente conversando com as pessoas lá, tem médiums lá que vêm do exterior. Eles vêm do exterior, participam de reunião, fica lá uma semana participando de reunião mediúnica e volta para o exterior. Eu vou até perguntar para o Jorge, mais para a Ana Carla, aqueles que sabem mais dessa história, desses médiums do exterior. Eles vêm, trabalham ali uma semana e voltam para a casa deles, para a terra deles. Então isso aqui é o Centro Espírita Luz da Verdade, que foi feito há muito tempo atrás. Essa é uma pracinha que tem perto do centro. Isso, quer dizer, ele já tinha um histórico bom, né? Ele foi aluno de Eurípides Barçanufo, bem lembrado, Laércio. E ele é um dos cabeças desse centro aqui. Então lá hoje, tem 5 ruas, gente, não tem ninguém assim, você não tem comércio, não tem nada, é só, tudo vive em função do pessoal que vai. Deve ter lá uns 4 hotéis, umas 5 pousadas, mas vai muita gente, lá é cheio de gente. Porque é perto de Goiânia, né? Quem mora em Goiânia, 120 quilômetros, você sai cedo e vai embora para casa de tarde. Ou é perto de Brasília também. Aquela região toda ali é bem povoada, né? Aí isso aqui eu achei por acaso, aí eu falei, eu vou colocar lá também para falar. A Bianca falou assim, pai, eu estava vendo uma entrevista do Pedro Bial com o Wolf Maia, que ele fala da novela Viagem, e ele fala lá como é que ele era o diretor da novela, né? Como é que aconteceu. Achei interessante, gente, que nesse vídeo aqui, ó, que está no YouTube, ele fala das manifestações sobrenaturais nas gravações. Mas eu nem me interessei por isso, eu me interessei sobre como que aconteceu. O que ele conta? Que ele tirou férias lá no Rio de Janeiro, ele é goiano, esse Wolf Maia. Foi para cá, para a fazenda da irmã dele, lá em Goiás Velho. Quem conhece aquela região lá sabe que é a antiga capital de Goiás, né? Aquela região de Goiânia lá. Ele está lá um dia, alguém chegou lá, mandou um recado para ele, ó, lá no Centro Espírita tal, estão te chamando para uma reunião. Ele falou assim, eu sei de espiritismo porque minha família é espírita, mas eu nem sou espírita, né? Aí ele foi. Aí o que eles disseram lá para ele? Aí incorporou lá, recebeu um espírito lá, alguém, aí o espírito disse assim para ele, você foi chamado e não é à toa que você está aqui em Goiás Velho agora. Muito importante sua presença aqui, porque você é uma porta-voz da nossa doutrina, da doutrina espírita. Para sempre. Eu gravei porque eu fiquei, para sempre, porque vai ficar gravado, né, gente? A novela ficou gravada na cabeça de muita gente. É uma missão de sua vida, o que você vai fazer vai ser muito importante para a doutrina.
Estamos aqui vibrando por você, se você precisar de ajuda, conte conosco. Aí ele saiu não disseram o que era, ele saiu de lá pensando assim, ele diz no vídeo, rapaz, eu achei que eu ia fazer um Criança Esperança. Aí eu já comecei a pensar, vou fazer um palco assim, vou fazer essas coisas de diretor, né? Fazer um palco assim, chamar não sei quem e tal. Aí quando ele chegou no Rio de Janeiro, o Boni lá, que era o diretor da Globo, falou assim, ó, rapaz, a novela daqui às 7 horas não vai mais porque não deu errado. Nós temos que pôr outra novela no ar. Aí começaram a procurar e falou, ó, tem essa novela aqui, A Viagem, da Ivani Ribeiro. Já foi gravado pela extinta TV Tupi há 60 anos atrás, sei lá. 77. Pois é. Aí resolveram gravar. Aí ele falou assim, pô, mas a Globo é uma televisão católica, o arcebispo reza a missa lá todo domingo, não sei o quê. Mas aí eu achei interessante a atuação dos espíritos sobre ele. Ou seja, ele é um instrumento de divulgação da doutrina espírita. Porque o espiritismo, gente, é a ponta de lança. Eu penso assim, a ponta de lança é o que vai, né, mostrando para as pessoas o que é o espiritismo. Mas muitos atos por fora vão ajudando as pessoas a terem uma compreensão, acabar aquele medo, acabar aquela crendice, que é coisa do demônio, que é não sei o quê. As pessoas vão se interessando e com isso vai espalhando esse conceito da doutrina. Igual ele disse lá, eu não quis fazer uma novela doutrinária. Eu quis fazer uma novela que mostrasse para as pessoas coisas boas. Então, né, é a intervenção dos espíritos, né, ou seja, eles planejaram, ele nem sabia, eles planejaram que ele ia ser diretor da novela que ia fazer muito sucesso. Está entre as 5 mais vistas da Globo, né? José Arigó. Ele usava clarividência e instrumentos como canivetes para fazer pequenas cirurgias. Gente, o Zé Arigó, ele usava canivetes que disse que era para mostrar para as pessoas para elas acreditarem mais. Ele enfiava o canivete no olho de alguém lá, para eles acreditar, né? Enferrujado, velho, ele pegava assim, porque ele sabia que os espíritos com certeza faziam a higienização, como é que fala, a asepsia, né? Para não causar a coisa. E lá em Palmelo também, essa clarividência aqui, lá em Palmelo a mesma coisa eles usam lá. A pessoa chega lá, tem várias, passa por várias situações, né, lá dentro. Aí quando chega lá, passa no raio-x que eles chamam. Você fica na frente de 5 médiuns, um do meio, 2 de cada lado. Aí o médium do meio ele olha para você e fala assim: sistema nervoso central, tireoide, sistema urinário. Isso aí? Beleza. Sua cirurgia vai ser tal hora. O que eles fazem? Eles têm a visão de dentro da pessoa como está, o corpo daquela pessoa, e aí eles, quem vê, né, o rapaz lá chamava, o que eu vi lá chamava Barçanufo. Não era o Barçanufo, não é ele, é o espírito que estava com ele, né? Que dizia, era incorporado. Dizia, ó, é assim, assim, assado. Então se chama raio-x, eles olham o que a pessoa tem de doente dentro dele e programam a cirurgia. O Zé Arigó é a mesma coisa, o Zé Arigó, ele usava para fazer o espetáculo, o canivete, mas ele operava as pessoas também só energeticamente, só no perispírito. Então é o tal do Dr. Fritz, né, o famoso Dr. Fritz, que operava através dele. Ele foi preso 2 vezes, acusado de ser charlatão por causa da associação médica, né, dos médicos da época lá que achavam que ele estava exercendo a profissão de medicina inadequadamente. Só que ele operou a Márcia, o Juscelino Kubitschek, o presidente do Brasil, tinha 2 filhas, Márcia e Maristela. A Márcia foi operada por ele. Quando ele foi preso segunda-feira, o Juscelino deu um induto presidencial, soltou ele. Quem tiver interesse, eu não sei se acho que é na Netflix que tem um filme, Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz. Tem um filme sobre a vida dele. Quem tiver interesse em ver, é só procurar que acha. Então uma foto dele lá nas grades, uma foto dele com quem no meio aí, gente? Chico Xavier e Valdo Vieira. E ele, o Zé Arigó, esse gordinho aí.
Ou seja, os espíritos atuando no mundo corporal através do conhecimento médico que o Dr. Fritz tinha, usando a mediunidade de José Arigó e curando as dores das pessoas que iam lá. As dores e as doenças. Agora vamos falar sobre os fenômenos da natureza. Nós já falamos um punhado de exemplos aí na influência nos homens, né? Sobre a humanidade, sobre os homens, os espíritos atuando. Agora vamos falar sobre os fenômenos da natureza. Ô Laércio, está indo até que hora? Então vamos embora, até 00:45. Até 00:45 então. Então, ó, isso aqui é muito importante a gente ver isso aqui. O planeta Terra e a vida nele existente está submetida a leis imutáveis que regem a física, a astronomia, a biologia, a química, a geologia, leis de Deus, né? Leis naturais. Porém, se for da vontade de Deus, espíritos da natureza podem atuar e fazer pequenas alterações em situações específicas. Eles não podem fazer igual está na Bíblia lá, que tem um cara que parou o sol, não foi isso? Tem uma passagem, não é isso, Maria Helena? Tem uma passagem na Bíblia que um amigo nosso lá parou o sol, né? A gente sabe que isso não é possível, porque o planeta Terra nosso, ele tem translação, tem rotação, tem precessão, né? Ele tem interligação magnética com a Lua, com o Sol, com os outros planetas, quer dizer, é todo um sistema, não tem jeito de mudar nada, mas pequenas atuações os espíritos podem fazer. Vamos ver o que o Kardec fala, né? Estamos falando isso aqui, mas vamos ver o que o Kardec fala. O nosso estudo é sempre em cima de Kardec. Livro dos Espíritos, questão 536. Aí o Kardec fala assim: sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se algum dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Tipo, aí, agitar as nuvens, os ventos, né? Então, aí o que os espíritos dizem? Evidentemente, ponto. Ou seja, eles podem atuar, com certeza. Nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Ou seja, todos os mundos, em todos os graus, dos mundos mais primitivos estão sendo criados, aos mundos que já estão para entrar em destruição já. Todos eles, Deus atua com espíritos que fazem a vontade dele. Está dito aqui pelos benfeitores na questão 536. B. Vamos ver outra questão aqui. 537. Poderá então haver espíritos que habitam o interior da Terra e presidam aos fenômenos geológicos? Kardec foi firme agora e foi duro, né? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Ou seja, eles têm capacidade, têm orientação e alguém manda fazer, se quiser, né? Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Ou seja, nós não temos capacidade ainda para entender o que eles fazem. Porque a Terra, gente, é um planeta vivo. E ele sofre influência do Sol, da Lua, dos outros planetas, da translação, da rotação. Está tudo em movimento. Né? E a Terra é formada por várias camadas. Aí tem a crosta, tem um manto, tem um núcleo externo, um núcleo interno. Vira e mexe tem um vulcão explodindo por aí. Vira e mexe tem um tsunami. Vira e mexe tem um terremoto. É a Terra, né, mostrando que está viva, que ela não é parada, imóvel, né? Eu pus esse mapa aí que eu achei muito interessante. Na África os cientistas que estão estudando estão dizendo que vai surgir tipo um novo continente. E a rachadura que aparece lá na África, ela já está sendo vista do satélite. Ou seja, estão falando que vai ter um novo oceano, um novo continente, ou seja, os cientistas já estão estudando esse negócio aí.
Mas não estou dizendo, eu não estou dizendo que isso aqui é coisa de espírito não, viu gente? Eu só coloquei isso aqui para dizer que o planeta ele é vivo. Os espíritos, na minha opinião, no entendimento que eu tenho, eles atuam sobre coisas pequenas, coisas menores. Apesar do que a gente sabe, que espíritos do naipe de Jesus, da grandeza de Jesus, eles têm capacidade, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, de quê? De moldar um planeta Terra e providenciar para que a vida surja aqui na Terra. 4 bilhões e meio de anos atrás. Né? É só, quem não leu ainda, gente, é muito bom ler esse livro aí, é importante para o espírita ler isso aí. Ele fala da gênese planetária até como foram surgindo, como foi acontecendo. Vamos seguir em frente. Kardec pergunta mais uma vez: a produção de certos fenômenos da tempestade, por exemplo, é obra de um só espírito? Ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Reúnem-se em massas inumeráveis. Ou seja, se reúnem espíritos em massas inumeráveis, ou seja, assim, milhões, sei lá, bilhões de espíritos, e eles atuam aí, por exemplo, em caso de tempestade. Ou para fazer a tempestade ou para acalmar a tempestade, né? A gente não sabe. Certo? Então era isso aí. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Espero ter cumprido o papel pedido. Nós só queremos agradecer, Luiz Alberto, da presença de todos vocês, os 2 planos da vida, e pedir que você mesmo nos conduza na prece de agradecimento aos fascistas presentes depois, nos dirijamos a caminho de paz. Gente, se tiver alguém aí que quiser conversar, teve alguma dúvida, quiser conversar e não entendeu ou não concorda, estamos abertos para conversar, viu? Tá? Ou agora ou em outro horário. Mas vamos lá. Vamos todos nós que estamos aqui então, fecharmos nossos olhos, para mais facilmente nos envolvermos nas energias amorosas dos benfeitores amigos que aqui estão, para mais facilmente absorvermos essas energias que com certeza irão nos fazer muito bem. E vamos trazer Jesus para a nossa mente, para a nossa tela mental. Trazer aquele que nos disse que Ele era a luz do mundo. Quem o conhecesse e não iria cair na escuridão. Vamos pensar em Jesus na Palestina, retirando um espírito doente de sobre a mulher encurvada, limpando a lepra de 10 irmãos, retirando o espírito daquele que morava no cemitério em Gadara, daquele que multiplicou os peixes, os pães. Vamos pensar em Jesus transformando água em vinho para a alegria daqueles que estavam no casamento, retornando à vida a Lázaro. Andando sobre as águas, acalmando as tempestades. Senhor Jesus, divino amigo, ao encerramento desse estudo aqui no Centro Espírita José Grosso,
estamos aqui, Senhor, agradecidos por esta oportunidade de estudo e de aprendizado. Queremos aproveitar, Senhor Jesus, este momento para lhe pedir pelo Centro Espírita José Grosso. Pedir por José Grosso e toda a equipe espiritual que cuida deste centro, todo dia e toda hora. Pedir pelos trabalhadores presentes, pelos ausentes, por aqueles que estão afastados. Pedir por todas as atividades e tarefas que existem nesse centro, porque assim sabemos que assim o centro irá cumprir o papel a ele destinado aqui na região do Tocantins. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, divino amigo, e louvado seja o Senhor, louvado sejas.